Olá, pessoal da turma de Parque Colúmbia e da turma de Base de Pina. Espero que todos vocês estejam bem. Sou a professora Ângela Pereira, de Língua Portuguesa. Na nossa aula anterior, estudamos as questões da saúde emocional e até que ponto a saúde emocional pode afetar a nossa saúde física. Em nossa aula de hoje, vamos estudar o texto jornalístico e a sua estrutura. A partir daí, vou trazer um texto jornalístico que tem a seguinte manchete: surto de casos de gripe aumenta em população que perdeu a memória imunológica na pandemia. Vai ser feita uma análise de estudiosos da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e da vigilância epidemiológica da gripe. Esta análise vai trazer a seguinte questão: será que somente é esta a causa para o aumento dos casos de gripe? Vai ser analisado a seguinte questão: a flexibilização das medidas sanitárias, a não obrigatoriedade do uso de máscaras, o frio intenso. Observamos também, através da mídia e das redes sociais, o aumento da procura em postos de saúde, hospitais públicos e particulares, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para tratamento médico dessas questões do trato respiratório. Tudo isto vai ser analisado neste estudo, inclusive as questões da vacina da gripe, porque temos dois tipos de vacina que não são exatamente iguais: a vacina trivalente e a vacina quadrivalente. A vacina trivalente é aplicada em clínicas da família e postos de saúde. Já a vacina quadrivalente é aplicada em clínicas particulares. Ainda sobre a reportagem, vale ressaltar que nós vamos entender que as medidas de prevenção são medidas de saúde pública, são medidas sanitárias que podem ser feitas tanto pela parte do governo como pela nossa parte, através de cuidados individuais e coletivos. E falando sobre texto jornalístico, o que é um texto jornalístico? É um gênero textual no qual tem a função ou objetivo de informar, atualizar e orientar o leitor. Atualmente, o texto jornalístico é um dos mais lidos porque ele tem um alcance muito grande, porque o texto jornalístico atualmente ele é vinculado em jornais, revistas, sites, além de grupos onde as informações são passadas e repassadas. Então, dificilmente uma pessoa fica atualmente desinformada, porque as informações vão passando de várias formas, através da imprensa lida, escrita e das redes sociais. Os textos jornalísticos, eles têm algumas características importantes, a qual nós vamos trabalhar na aula de hoje. E eu percebo que hoje em dia, principalmente os jovens, têm muito acesso às redes sociais. E eles ficam sabendo das coisas com uma brevidade muito grande. Então, o texto jornalístico é um gênero muito importante e muito divulgado, muito lido na nossa sociedade atual. Nas duas aulas anteriores, nós estudamos os modos indicativo e subjuntivo. O modo indicativo vai expressar uma ação certa, um fato real, algo que está acontecendo agora, já aconteceu ou acontecerá. Os verbos no modo subjuntivo indicam algo incerto, uma hipótese do que poderá ou não acontecer. Os verbos no modo imperativo expressam atitudes do falante em forma de ordem, sugestão, convite, orientação. Vale lembrar que os verbos no modo imperativo não são conjugados na primeira pessoa do singular,
Porque, na verdade, não tem como eu dar uma ordem para mim mesma. Os verbos no modo imperativo apresentam-se em imperativo afirmativo e imperativo negativo. O imperativo negativo expressa uma proibição séria e severa, como, por exemplo, não pise na grama, não ultrapasse a velocidade. São proibições que devem ser observadas. Os verbos no modo imperativo estão presentes no nosso dia a dia sem muitas das vezes nós percebermos, porque nós estamos dando ordem ou orientação às pessoas e também estamos recebendo delas. Como, por exemplo, quando vamos a uma consulta médica, ao receber a receita, vai estar lá escrito: tome esta medicação de 4 em 4 horas. As receitas de culinária também. Quando ele indica, leve ao forno por 30 ou por 50 ou por 60 minutos. Temos outros exemplos também. Um exemplo de ordem, quando eu falo assim, pare com esse barulho, eu estou dando uma ordem. Uma sugestão, aproveite o dia de sol. Uma orientação, misture todos os ingredientes. Uma súplica, ajude-me, por favor. Então, essas são uma das principais características do modo imperativo. Espero que vocês tenham entendido conceitos do modo imperativo, que vocês também, ao ler o texto sobre o surto de gripe, possam entender, possam apropriar-se de algumas orientações que vão estar presentes nesse texto. Muitas delas nós já sabemos, na verdade, eu creio que todos já saibam, mas nunca é demais a gente rever essas questões, porque são questões de saúde coletiva e de saúde individual. Espero que vocês fiquem bem, que revejam todas essas questões, que façam as análises do texto e até a próxima aula.